Hello, Nano Love, amante de Nano Slim. Hoje, nesse vídeo, eu vou mostrar para você os mecanismos da nossa confecção. A confecção Nano Slim, ela é diferente da confecção convencional, do jeito que as pessoas tecem os cabelos. São telas mais volumosas, com o ponto da máquina regulado de outra forma. Temos 3 mecanismos na confecção do Nano Slim, que é barreira mecânica, barreira química e barreira elástica. Esses 3 mecanismos são registrados na CBL, com direito autoral, e também no INPI. Nós temos registro do Nano Slim, da barreira elástica e da técnica. Então, eu vou explicar, esmiuçando e demonstrando aqui para você como nós fazemos a nossa confecção e por que nós fazemos a nossa confecção dessa forma. E por que ela é padronizada também. Então, bora comigo, fica nesse vídeo que você vai conhecer o Nano Slim por dentro na confecção. Vamos começar então mostrando aqui resumidamente o que é o processo de confecção Nano Slim, para eu explicar o motivo de ter criado esses mecanismos, de fazer da forma que nós fazemos para o Nano Slim e os nossos registros também. Bom, o primeiro passo é a distribuição. O segundo, a gente agrega a barreira mecânica, que é esse tule. Depois a gente apara essas pontinhas, faz as viradas, mas antes de fazer essa parte das viradas, nós aplicamos um blend, tá? Que é um blend que nós chamamos de barreira química. Então, por que a gente faz esse processo? Bom, nós temos aí no mercado uma confecção convencional, e eu não gostava dessa confecção, porque ela tece muito fino, né? Agrupa pouco cabelo, e eu percebia que eu tinha que ficar dando várias voltas no cabelo da cliente, e isso é prejudicial. Eu vou mostrar isso agora para vocês, o tecimento convencional como é. Neste vídeo, inclusive, eu estou mostrando um tecimento convencional que eu refiz. Então eu desmanchei algumas telas e também tirei o cabelo que estava dessa forma. Tá vendo que aí a gente consegue contar de 4 a 5 camadas de cabelo? Quando o tecimento é muito fino, ele vai gerar muitos metros, tá? Só que funcionalmente, para nossa cabeça, isso não é interessante. Por quê? Porque a gente tem uma medida. Por exemplo, a minha tela padrão de topo, ela é 31 centímetros. Varia às vezes alguma cliente. Mas 31 centímetros é um pedaço pequeno. Se você tiver ali que colocar 1,5 m em 30 centímetros, vão ser várias voltas dessas. Então vai gerar telas grossas. E isso é incômodo na cabeça da cliente. Isso quando essas telas são organizadas dessa maneira aí, né? Uma debaixo da outra, bem feitinha. Porque geralmente as pessoas pegam esses metros de cabelo, dão algumas voltas e costuram daquele jeito mesmo na cabeça da cliente. Eu vou mostrar isso para vocês também. Então, conforme vocês conseguem ver nesse vídeo, simplesmente quando você tece muito fino e muita metragem, você vai precisar colocar isso de alguma forma na cabeça da tua cliente, senão ela vai ficar sem cabelo, tá? E ali eu tô mostrando uma parte que eu consegui desmanchar o tecimento mesmo, tá? Que o tecimento estava separado. Então, olha ali, eu tenho 4 voltas de cabelo ali e ainda tem um tamanho grande, né? Ainda não seria a medida aqui da circunferência da cabeça que eu preciso. Geralmente, essa tela é a maior, a tela intermediária também pode ser maior, mas você precisa ficar fazendo essas dobraduras, tá? E um outro ponto também é a questão das pessoas fazerem tecimento em cabelo sujo, que é muito toquinho de cabelo na parte de cima. Aí ele fica volumoso na parte da costura da estrutura e com as pontas afinadas. Sem contar que, se você pega um tecimento desse e você coloca na frente do rosto, você vai ver que ele dá até uma transparência. Então esse tecimento fino ele não é interessante, porque o Nano Slim, como é que ele pensa, né? Como que nós pensamos para o Nano Slim? Que nós precisamos ter uma quantidade X de cabelo agrupada de forma mais simples, em menos telas possível, para que seja menos incômodo e a gente use menos do cabelo da cliente e force menos o bulbo capilar da cliente para prender esse cabelo. É isso que é o interessante pra gente, tá? É exatamente isso que é o interessante pra gente. Então, para que eu vou ter uma estrutura dessa pesada, se eu posso ter esse tipo de estrutura aqui?
essas são as nossas estruturas de telas de Nano Slim, tá? Com mais cabelo, cabelo mais limpo, tá? Um cabelo brasileiro, a gente só trabalha com cabelo brasileiro hoje em dia. E duas camadinhas, mas duas camadas com bastante cabelo, porque a gente precisa realmente ter cabelo, tá? Nessas telas. Então aí nós conseguimos agrupar uma quantidade de gramas em apenas duas telas, com 4 camadas. Agora, se você tece muito fino, muitos metros, ou você vai precisar fazer mais quantidade de telas, ou vai precisar fazer aquelas camadas, né, de 4, 5 camadas para ter uma tela. Então, olha como isso é mais confortável para o couro cabeludo da cliente. Lembrando ainda que na nossa confecção, nós temos a barreira elástica, então nós não perfuramos essa estrutura, tá? E essa estrutura, ela tem a barreira mecânica, a barreira química e a barreira elástica, que é o que a gente vai explicar mais detalhadamente nesse vídeo, para que você entenda sobre a confecção Nano Slim. Então, aqui eu estou mostrando, foi feita uma limpeza do cabelo, eu reconfeccionei esse cabelo, né, que é um cabelo, na verdade, que não é brasileiro, ele é vietnamita, tinha um indiano liga rosa e um vietnamita, eu reconfeccionei esses cabelos, tá? E aí eu tô mostrando aqui, olha a diferença da estrutura, né, das nossas telas Nano Slim, das nossas tramas, e ela não é transparente. Você viu que aquele outro cabelo que eu dobrei, né, em 4, ele ainda dava uma transparência, pontas muito finas. Então aí eu tô mostrando como é importante o cabelo estar mais inteiro. Olha lá, você não me vê do outro lado, porque tem cabelo, tem uma quantidade de cabelo que é aquela que vai fazer o preenchimento mesmo, para cliente usar o mínimo de telas. Não é confortável muitas telas na cabeça, tá? E olha ali também as pontas. Isso se deve à limpeza que nós fizemos no fio. Mas que é assunto para outro vídeo também, para falar de qualidade de cabelo. Hoje eu vou focar bem nos mecanismos de como nós conseguimos esse tipo de acabamento. E um outro detalhe. As nossas tramas, elas duram de 2 a 4 anos. Então, assim, eu, particularmente, troco as minhas tramas de Nano Slim, que são loiras descoloridas, a cada 2 anos e meio, em média. De 2 anos e 3 meses a 2 anos e meio, aí eu troco as minhas tramas. Nunca, jamais, com cabelo vietnamita ou importado, a gente consegue loiro com essa durabilidade. 8 meses o cabelo já tá pedindo socorro. Quem usa sabe. E com o Nano Slim, com os cabelos brasileiros, a gente consegue uma durabilidade maravilhosa. Então isso impacta muito no custo-benefício do investimento da cliente, que vai investir em um cabelo que ela só vai pensar em troca daqui a um tempo. Então esse valor que ela paga no cabelo, na confecção, né, inicial, quando ela adquire um kit novo, ele vai ser diluído aí por esse tempo todo. Tem clientes que ficam 3, 4 anos com as mesmas telas. Tudo depende muito do cuidado da cliente, da qualidade do cabelo, se ela faz muitas químicas, né? O dia a dia, tudo isso nós levamos em consideração. Eu já mostrei aqui o vídeo da Sandra, né, uma cliente nossa, que as telas dela já estão fazendo 3 anos e estão intactas, por causa da barreira elástica. Nós não enfiamos uma agulha costurando essa tela na cabeça da cliente. Então eu vou mostrar para vocês agora o processo mais detalhado de como eu consigo essa confecção mais cheia, mais volumosa. O nosso primeiro passo é a distribuição. Então, essa distribuição, existe uma quantidade de cabelo certo para cada medida de cabelo. Então, por exemplo, o cabelo tem 50 centímetros, nós gastamos menos gramas. Se o cabelo tem 60, 70 centímetros, nós gastamos mais gramas, porque ele é longo, né? Ele chega a ter 20 centímetros de diferença de um cabelo de 50. E quanto mais curto o cabelo, menos gramas a gente precisa. E o próximo passo é regular o ponto da máquina. Por quê? Eu não tenho interesse em diluir muito esse cabelo, porque eu quero agrupar mais cabelo para que tenham menos telas no na cabeça da cliente, né? Para que seja menos dolorido, para que faça menos volume. Então, eu faço uma regulagem do ponto da máquina para distribuir esse cabelo. Como é a linha que está segurando esse cabelo, e o cabelo ele é muito polido, né? As cutículas são bem fechadas, então ele escorrega, eu faço 2 barreiras de contenção para nos ajudarem na durabilidade e agrupar melhor esse cabelo e até ela não estragar. Porque esse cabelo, quando ele é feito no tear ou na máquina, ele tem uma tendência a, ali nos pontinhos, estufar. E aí começa a desfazer a costura. Embora você possa reforçar de todas as formas,
eu não tinha conseguido ainda esse resultado como eu consegui com a barreira mecânica. Então, o próximo passo é a nossa barreira mecânica. A barreira mecânica, basicamente, é esse tulezinho que vocês estão vendo aí junto da minha costura. E a gente precisa dar essa distância aí, todo esse pedaço aí que dá mais ou menos uns 2 dedos, a gente corta, porque a gente precisa passar a costura onde tem a maioria dos fios, senão ele começa a soltar no comprimento. Então, é preferível a gente perder ali, né, nessa base, do que perder no comprimento e perder fios. Então, eu faço essa distribuição aí em 3 carreiras bem próximas. E depois que eu faço essa acoplagem do tule, que é a nossa barreira mecânica, eu ainda vou fazer mais um reforço, que é o nosso blend, que é a nossa barreira química. Assim que eu faço, então, que eu aparo as pontinhas, que é bem rente, eu não deixo muita sobra de pontinhas, tá? Assim que eu aparo essas pontinhas, como esse cabelo é claro, vocês estão vendo melhor ainda, né, o tule. Assim que eu aparo, eu vou aplicar um blend exatamente aqui, ó. Eu vou aplicar um blend nessa costura central, na tela toda. Então, a gente vê aqui que já não vai ficar muita tela para colocar no cabelo da cliente, porque pelo círculo ali a gente vê que não tem muita metragem. Então, eu já consigo mensurar ali quantas telas eu vou ter naquele kit. O ideal é que seja no máximo 3, tá? Mais que 3 eu acho que fica muito pesado já para cliente, é incômodo para lavar, mas tem alguns casos que é necessário. Então, assim, eu utilizo 2 e para preenchimento, para usar uma só, você não pode alongar mais que 2 dedos do seu cabelo. Porque se for um cabelo curto e você usa uma única tela, quando você joga o cabelo para frente, vai aparecer o comprimento do cabelo. Então, para harmonizar bem, quando você vai alongar, o mínimo são 2 tramas. E para preenchimento, uma trama, mas não pode alongar mais que 2 dedos, senão fica estranho, tá? Então, assim, essa questão de quantidade de telas não é muita cliente que decide quanto ela vai usar. Realmente a gente precisa distribuir bem esse cabelo na cabeça para ficar natural. E aí, depois que a gente aplica o blend, eu espero um pouco para secar. Tudo isso tem registro, tá, gente? Tudo isso tem registro na CBL. E eu vou colocar aqui o registro para vocês no final desse vídeo. Então, a gente tem um registro da técnica em si. Depois que a gente aplica o blend, aí é hora de fazer, então, as viradas, né? As bainhas, que são 2 vezes que a gente vira. Só que aí eu já coloco a barreira mecânica, que é o tule, pro lado de fora, para que faça uma proteção, faça uma camada de proteção ali, para não estufar os pontinhos, porque quando o cabelo é feito apenas no tear ali e somente com linha e máquina, pode acontecer. Então, a ideia, né, de se usar essa barreira mecânica é proteção da costura. E o blend, o reforço da costura. Um é a proteção e o outro é o reforço da costura. Então, olha ali como fica bonito, né? O tecimento, é um tecimento mais cheio, é um tecimento que tem mais cabelo, então vai gerar menos esse incômodo para cliente. Eu vou mostrar para vocês como fica uma cabeça cheia de voltas de cabelo, né? Feito de forma mal feita. E ali vocês vão notar que a membrana da barreira mecânica, ela envolve esse cabelo, mas depois a gente retira toda ela. Ela fica apenas com a linha e o cabelo, tá? Então são 2 mecanismos para ajudar na contenção dos fios. Isso faz toda a diferença na durabilidade das tramas de Nano Slim. Lembrando que os cabelos descoloridos duram menos que os cabelos totalmente naturais. E os cabelos asiáticos e vietnamitas, eles possuem emendas, então eles não têm uma boa qualidade. Eles costumam arrebentar no comprimento, tá? Eu vou fazer um vídeo somente sobre essas emendas que esses cabelos possuem. E aí, gente, tem casos de ponto americano que as pessoas fazem telinhas igual eu faço. Monta as telinhas e vai costurar as telinhas. Já outros casos, eles pegam esses cabelos tecidos em metros, muitas vezes nem é o cabeleireiro que tece, eles terceirizam isso, então não tem muito esse padrão, né? Não é controlado no salão às vezes. A pessoa tece do jeito que ela sabe lá, o cabelo chega no salão, o cabeleireiro adapta. E em muitos casos é feito dessa maneira aqui. Pega, faz as dobraduras ali a grosso modo e costura assim mesmo na cabeça da cliente. E aí acabamento é muito de cada um, né? Por isso que o Nano Slim ele tem os registros e o curso ele é
chancelado pelo MEC porque ele tem padrões. Então, todos os alunos, eles precisam seguir os padrões. A gente tem o INPI, né, para que todo mundo trabalhe de uma mesma maneira, porque tem que ter uma padronização, o que a gente não vê nas outras técnicas de mega ré. E aí vocês podem perceber como isso pode ser doloroso para cliente, porque você deitar todos os dias sua cabeça, né, forçar ali aquela tela contra seu couro cabeludo, fora os nozinhos, as bases que são feitas, machucando seu couro cabeludo, vai roçando no cabelo, vai machucando a pele, e aí você pode ter problemas aí bem grandes com esse tipo de técnica que não tem nenhum critério, que não tem nenhum controle, né? Não tem um parâmetro. Os nozinhos são esses. Olha ali, ali a gente tem 3 camadas, 3 voltas. E fica uma do lado da outra, fazendo um sanduíche, que fica mais grosseiro ainda. Elas nem estão uma debaixo da outra, né? Então isso faz ficar mais grosso. E esses nozinhos costumam ser bem doloridos, porque eles realmente marcam no travesseiro. E olha o que eu falo para vocês da tração. Olha ali, em cada nozinho, quanto vocês têm de pontos branquinhos de bulbos capilares presos ali. Então, cada um faz de um jeito. Tem gente que costura com o nozinho todo por baixo, tem gente que embute os nozinhos, mas eles acabam machucando do mesmo jeito, porque quando você deita, você vai sentir esses nozinhos aí na sua cabeça. Ela passou anti-inflamatório. Aproveitando que eu já estou mostrando ponto americano, esse foi um dos casos mais chocantes que eu recebi aqui. Porque os nozinhos estão embutidos, mas olha a atração que a gente vê nas laterais, né? Então as tramas, elas, por que tem a barreira elástica? Exatamente porque essa atração aí, ela acontece. A tela, ela vai movimentar do seu couro cabeludo, né? Na escova, na puxada, no pentear. E ela também vai movimentar de um lado para o outro. Então o lado direito puxa o lado esquerdo e vice-versa. Então elas fazem esse movimento de um lado para o outro. Por isso que ela desce mais no meio. Quando ela desce, quando ela cede mais no meio, ela está recrutando as laterais, tá? É por esse motivo. E aí, esse aqui também é um caso em que não tem estrutura de tela. Pega o cabelo no metro e simplesmente alinhava ali na cabeça da cliente com a espessura que tiver, tá? Olha os nozinhos, eles são bem doloridos, eles machucam bastante. Ok? Olha ali as laterais, comecei a lançar minha tela. Os nozinhos aqui, eles machucam. Quando a gente deita em cima, a gente sente. Olha os pontos de tração. Então, eu não queria esse tipo de acabamento para o Nano Slim, tá? E ali, para tirar, olha a quantidade de bulbos tracionados. Muita gente esconde isso em rede social, né? Eu sempre mostro, chego bem pertinho exatamente para ver que não tem essa quantidade de bulbos capilares aí no cabelo da nossa cliente, mesmo os escuros são mais fáceis de ver, tá? E para retirar você precisa ali de lâmina, de tesoura. No Nano Slim a gente não precisa de nada disso. Agora vamos explicar para você a barreira elástica, tá? Para vocês verem a diferença. Esse caso aqui também é bem interessante, porque a gente percebe que a cliente me procurou com esse ponto americano aí, porque soltou, né? A gente vê muita linha que vaza ali da costura, porque não tem os dois mecanismos, né? A barreira mecânica e a química. Então a gente vê ali linhas também que passam aqui da base. E quando a cliente vai penteando, ela vai agarrando a escova, o pente nessa linha, tá? Então ali eu tô mostrando repuxado e soltou, tá? A tela dela soltou. Tá lá, ó. Ela descosturou um pedaço. Então não sei como é que foi feito, mas ela chegou, ela tava com um pedaço pendurado. Então isso daqui é um tipo de confecção convencional que as pessoas utilizam. E vai ficando linha aqui nesse meio, né? E, nossa, gente, é muito ruim. Para cliente é péssimo, péssimo. Se eu como profissional já fico assim, estarrecida, para cliente é horrível. Para ilustrar bem, eu vou mostrar um caso aqui de uma cliente que nós utilizamos o cabelo que ela já estava, que era cabelo vietnamita, na cabeça dela, e eu apenas refiz, tá? Em alguns casos eu tenho que reconfeccionar, em alguns casos eu consigo adaptar a barreira elástica nas telas. Então eu vou mostrar esse caso para vocês, que basicamente é uma cliente de ponto americano, tá? E eu nem desmanchei as telas dela, eu apenas adaptei para o Nano Slim. Então a gente já viu alguns pontos de tração, já tinha uma confecção de telas,
Aqui era um cabelo, aqui era outro cabelo, e a forma de fixação da pessoa era com microlink. Então a pessoa passava o cabelo no meio da tela, que é onde eu falo que ela começa a descosturar, e colocava com microlink. E aqui embaixo a gente vê que é um cabelo que não tem a raiz esfumada e tem umas linhas ali também. Então, eu adaptei essas tramas para o Nano Slim. Olha a quantidade de bulbos capilares que a gente tem aqui, tá? Então, assim, o que eu fiz? Eu não desmanchei, eu não teci novamente, porque senão ela iria perder comprimento de cabelo também, tá? Eu apenas tirei. É bom que vocês vejam aqui a quantidade de bulbos capilares. Meu programa tá com dificuldade para carregar, mas vai dar para vocês verem mesmo assim, que fica como se fosse fotos, né? Muitos embolados, tá? Aqui a gente já vê que é uma estrutura de telinha. Olha a quantidade de cabelo dela, né, presa ali nos nozinhos, que vai saindo silenciosamente, por isso que a alopecia da cliente nunca melhora, o cabelo nunca cresce, e esse aqui é o acabamento da barreira elástica. Então a gente vê que a trama ela é presa em toda a extensão, tá? E aí ela vai fazer aquele movimento de estica e volta, tá? Olha ali o acabamento, como fica esteticamente falando, e eu vou te mostrar também por baixo como fica, ok? Aqui então a gente tem, né? Olha como que a trama fica mais bem posicionada, mais bem presa. Ela traz mais conforto para a cliente tem mais segurança, tá? Não tem pecinhas machucando. Como o cabelo fica preso na barreira elástica e não na tela, ela forma praticamente uma malha junto da barreira elástica. E a barreira elástica ela serve para absorver os impactos. Quando você puxa, quando você deita, dorme e você puxa de um lado da tela. Então, tudo isso é o mecanismo da barreira elástica funcionando, tá? Então, como a gente costuma demonstrar a barreira elástica? Quando a gente termina de colocar, o cabelo é colocado por baixo, né, pelo acabamento. Quando a gente vira a tela, fica com esse aspecto e ela dá esse movimento aí. E quando a gente retira, a gente não precisa cortar nada. A gente tira a pecinha que une no centro, que arremata, desmancha com uma agulha e apenas isso. É isso que é feito, tá? A gente desmancha com a agulha, um hidratante, a tela fica intacta, a barreira elástica fica intacta e nós vamos reposicionar de novo próximo da raiz. O acabamento, gente, fica realmente muito bem feito, sabe? Fica muito lindo, porque ele traz mesmo esse conforto, né, para cliente de ter a tranquilidade da durabilidade, se é 30 dias, se é 45, se é 60 dias o prazo de manutenção, o Nano Slim ele vai cumprir. Ele vai cumprir e ele não vai trazer ali transtornos, desconfortos, os problemas que as outras técnicas geralmente ocasionam, tá? E a maioria das nossas clientes utilizam de 2 a 3 tramas no máximo. A gente consegue fazer uma distribuição perfeita, uma transição perfeita do cabelo com poucas telas. Esse é um crescimento de 60 dias. Então, observem a diferença, como chega, né? Quase nada de bulbo capilar, quase nada de perda. Os nossos cabelos, eles desenvolvem. Eu tenho várias clientes aqui que eu vou trazer um vídeo somente sobre clientes que usam ainda porque gostam, mas os cabelos já desenvolveram. Vou mostrar desde quando chegou, a evolução desses cabelos. Olha a diferença de como chegam os nossos cabelos de Nano Slim. A diferença, a qualidade. Não tem bulbos capilares presos, né? O cabelo, assim, está em perfeito estado. Ele chega, assim, sem soltar, porque o Nano Slim não solta. Se arrancar, se soltar, é porque arrancou. Porque ele fica tão bem preso que não tem risco de ficar soltando, como acontece com adesivo, as pontas de ponto americano, tá? Então, assim, é uma técnica muito segura, muito limpa, muito bonita, e a gente sempre penteia o cabelo da cliente depois que remove as tramas e mostra ali a quantidade de cabelo que caiu. Que, lembrando, deve ser mais ou menos o equivalente ao total que cai em um banho, tá? Mais que isso já está normal a queda do cabelo. Olha esse outro caso, uma manutenção de 45 dias. Olha como fica bem distribuído, como os pontinhos eles ficam na barreira elástica de mãos dadas, né? Desde a lateral, eles vão ali sendo trançados juntos.
um apoia o outro. Então a gente tira esse peso da lateral. Por isso que os cabelos chegam com essa qualidade de crescimento. E ele forma uma malha, então ele se ajusta, ele tem espaço para movimentação da tela, porque a tela ela movimenta, independente da sua vontade ou não, né? Ela vai movimentar, você vai recrutar ali os bulbos capilares. E o mecanismo da barreira elástica distribui o peso, tá, da tela no seu cabelo de forma adequada. É basicamente o que ela faz, proteger ali e distribuir o peso absorvendo os impactos. Um cabelo loiro de 45 dias, como chega, né, como ele cresce, linear, como ele cresce, é muito limpo, gente, é um trabalho muito bonito. De todos esses anos, eu tenho 27 anos de profissão, esse ano eu completo, e é um trabalho que me deixa alegre, enche os meus olhos. Eu olho o acabamento e falo, gente, que coisa linda, que limpo, né? E pensar que foi um momento, assim, de desistência, de desespero, que eu soltei e pedi para que eu tivesse uma inspiração para uma técnica que fosse de fato uma técnica maravilhosa. Nano Slim é crescimento em cabelo ultra fino, colorido. Olha ali que lindo, olha a diferença de como a gente vê chegando ponto americano, tracionado, até adesivo a gente vê chegando muito tracionado também. Então eu sempre mostro como as minhas clientes chegam e vou fotografando desde quando ela chega até quando ela tira a evolução desse cabelo. Todas as minhas clientes possuem uma pasta e isso é muito legal. O acabamento fica muito bonito, né? Ela fica muito rente ao couro cabeludo e ainda com essa sensação de que é uma malha. Então, para cliente, eu que já utilizo desde 2020 também, é muitíssimo confortável, gente. É muito confortável mesmo. O acabamento é imperceptível, fica também invisível, né? Então, assim, não tem que imitar o couro cabeludo. O Mega ele tem que ser funcional, né? E o Nano Slim porque ele traz todos os benefícios. Desde a confecção, nós pensamos no dia a dia da cliente que vai usar este produto. E é isso que faz o diferencial. Por baixo, é assim que ele fica. Então, vocês estão vendo ali, né, as duas camadas, para não ficar pesado, para não ficar grosso. Não tem nada ali em alto relevo machucando a cliente. Só a pecinha de microlink que trava aqui no final, tá? E assim que ela fica por baixo. Depois que nós viramos, aquele acabamento lindíssimo. Uma tela de nuca posicionada, para vocês verem como ela fica muito bem posicionada e muito elástica, muito confortável. Mais um crescimento, eu gosto muito de mostrar esses crescimentos em cabelos escuros, para vocês verem a diferença da quantidade de bulbos capilares. Então o Nano Slim ele respeita esse dia a dia do escovar, do pentear, do desembaraçar. Ele tem que ter essa elasticidade exatamente para não forçar os bulbos capilares da cliente. Essa é uma foto que eu amo, que mostra muito assim o acabamento, né? O esfumado da raiz, a colorimetria também é muito importante para a naturalidade do Mega. Vocês viram aquele que eu mostrei, que estava todo aceso, loiro, no meio do cabelo escuro. A gente precisa de tudo isso. Então, o profissional para trabalhar com o Mega Hair, ele tem que ser muito completo. Porque ele tem que entender da técnica, ele tem que entender de química, ele tem que entender de colorimetria, para entregar um resultado ultra mega natural para cliente. A possibilidade de uma entrega quando a pessoa tem um corte químico, de repente um corte também que errou, essa tela super anatômica, né? O Nano Slim ele consegue acompanhar mesmo a anatomia da cabeça. Então a gente consegue colocar telas muito anatômicas, a gente consegue colocar telas em ferradura. Então tem várias formas que a gente consegue personalizar para a nossa cliente. Isso também é muito legal. Essa é uma tela de topo, tá? E dá pra gente ver ali como ela contorna em círculo bem ali a cabeça da cliente. Então o cabelo dela que vai por cima, ele vai fazer a transição perfeita sem nenhuma marcação. Com o Nano Slim a gente consegue. Nós sempre acompanhamos, né, o cabelo, a evolução do cabelo. Então quando a gente tira, quando a cliente chega, depois que a gente retira as tramas, a gente gosta também de fotografar, filmar. E aqui a gente está mostrando a perda. Então, assim que a gente acaba de tirar as tramas, a gente já penteia, desembaraça e mostra ali para a cliente a quantidade de cabelo que soltou.
E isso também é de extrema importância. Eu vou fazer um vídeo somente sobre isso, porque agrega muito para a questão da saúde, né, da comprovação do que o Nano Slim é de fato. Eu vou mostrar para vocês agora o que é o escape de linha na confecção. Basicamente é isso aqui. É quando as linhas, elas escapam, tá? Porque não tem nem a barreira química nem a barreira mecânica, tá? Então isso aqui é muito comum de acontecer, soltar a linha no meio de tecimentos convencionais. Bem, esse foi o nosso vídeo, a explicação completa, né, da nossa confecção Nano Slim, os 3 mecanismos que nós temos registrados no Nano Slim. No final desse vídeo eu vou deixar aqui o nosso registro do INPI e também da CBL, que é o nosso registro autoral, que é essa questão mesmo de como ele é feito, como ele é preso, o que a gente usa, os materiais utilizados, a barreira mecânica, a barreira química, a barreira elástica, tudo isso tem um registro autoral, né, intelectual da obra. Então a gente trabalha bem dentro da legislação, exatamente por ter esse compromisso com o desenvolvimento do cabelo da cliente em ofertar um produto que realmente cumpre o que promete. Então, se você gostou e ainda tem alguma dúvida, deixe seu like, comente, envie para aquele profissional que você acha que precisa conhecer o Nano Slim. O nosso curso é reconhecido pelo MEC e esse profissional terá um acompanhamento e uma formação de excelência, ou para aquela sua amiga que deseja fazer essa transformação. Eu tenho profissionais formados em várias partes do Brasil, também fora do Brasil. Quem sabe não está próximo de você, da sua amiga, na sua cidade. Então você pode fazer o Nano Slim com um desses profissionais habilitados na técnica. E o que você achou dos nossos mecanismos, da maneira como nós pensamos a jornada da cliente, o Nano Slim? Deixe aí para mim que eu vou adorar trazer mais conteúdo para vocês. Nano Slim é show!